Boa noite a todas as pessoas que nos honram com a presença. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui e a gente conversar sobre esse tema. Fiquem muito à vontade. Durante a minha apresentação, como eu vou utilizar o modo apresentação, eu não vou conseguir ver o chat, né? Então, mas se vocês quiserem fazer perguntas, é só abrir o microfone e perguntar, não tem problema nenhum em relação a isso. Eu vou falando, aconteceu uma pergunta, eu acabo de estruturar aquele pensamento e atendo à pergunta. Ou também, se vocês quiserem, como é o costume aí, vocês podem deixar as perguntas no chat, logo depois eu finalizo a apresentação e aí a gente pode conversar um pouco, tá bom? Fiquem bastante à vontade para fazer qualquer pergunta. Não se preocupe se o uso do português vai estar de acordo. Usem do espaço que vocês têm, usem da liberdade de estudantes que vocês são e façam as perguntas, ok? E não se preocupem em me fazer perguntas que serão fáceis para mim ou não, isso não me incomoda. Perguntas difíceis, que são aquelas que eu não consigo responder, eu anoto para estudar, então isso é tranquilo na minha vida, tá bom? Então fiquem à vontade e nós vamos conversar um pouquinho a respeito de melhoramento visando resistência a doenças. Como disse a dona Ana, esse é um tema que eu trabalho desde o ano 2000, né? Eu espero que não, mas é possível que aqui nessa sala eu tenha mais tempo de doutorado do que alguém de vida, tá? Mas eu espero que não, sabe? Mas tudo bem. Se acontecer também está valendo, né? Agora, de UFV, com certeza, ninguém aí tem, né? Porque eu já estou com 28, indo para 29 anos de professor na UFV, né? Então não tem ninguém. Ana, por exemplo, não tem mais de 18 anos, não é isso? Carinha de jovem, baby, Saura, e já mandando ver, administrando sala, é isso aí, muito bem. Gostei de ver. Então vamos lá, meus amigos. Tá bom? Então fiquem muito à vontade. Eu espero que a gente possa fazer uma conversa bastante interessante para vocês, para mim também, não resta a menor dúvida. Muito que bem. Então, a nossa apresentação aí para vocês hoje. Está todo mundo conseguindo ver a minha tela que eu estou compartilhando? Sim, tá certinho, professor. Que ótimo, que bom. Tá? E outra coisa também, internet em Viçosa é algo assim difícil, né? Então, às vezes se cortar, professor, você poderia voltar? Não tem problema também não, tá? Mas o tema então principal que eu vou abordar é a importância da fitopatologia no melhoramento de plantas. Bom, aí, meu nome é Derli José Henriques da Silva, eu sou professor do Departamento de Agronomia da UFV, e na UFV, então, com o curso de Agronomia, eu vou trabalhar nas disciplinas FIT 370, melhoramento de plantas, FIT 460, olericultura geral, FIT 461, produção de hortaliças em ambiente protegido. E, na pós-graduação, eu trabalho com a disciplina Manejo de Recursos Genéticos, porque, além de ser melhorista, eu sou curador de banco de germoplasma. Essa é a minha outra especialização, né? É por isso que eu faço parte, eu sou membro fundador da Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos. E esse ano nós tivemos a grande felicidade de fazer parte, né, como convidado para estruturar o relatório Brasil para a FAO. O que significa isso? A cada 10 anos, a gente junta todas as informações e organiza
todas as informações relativas a recursos genéticos, e essas informações por país são enviadas para a FAO, e a FAO organiza e faz um relatório, que é o Relatório Mundo. E eu fui, então, convidado para fazer parte do comitê de trabalho. Então, isso é um momento bastante feliz. Muito bem, voltando ao nosso tema, a importância da fitopatologia no melhoramento de plantas, nós vamos falar, então, um pouquinho a respeito da introdução ao tema, nós vamos falar das descobertas genéticas, das principais descobertas genéticas, nós vamos falar de Nikolai Ivanovich Vavilov, nós vamos falar de melhoramento visando resistência às doenças e, finalmente, nós vamos falar de doenças quarentenárias. Ok? Então, do ponto de vista de introdução, é importante que a gente tenha uma noção mais ou menos razoável da história da fitopatologia, né? Nós vamos ter aí isso não é a minha área de especialização, mas é bastante difundida essa divisão, né? É o período místico, o período da predisposição, o período etiológico, o período ecológico e o período fisiológico, que é o que nós estamos vivendo hoje. No período místico, então, atribuía-se as doenças de plantas decorrentes de causas místicas. Na verdade, era decorrência dos deuses, né? Os deuses ficaram felizes, os deuses ficaram infelizes, e aí eles mandavam ou não doenças. Depois nós tivemos o período da predisposição, é o final do século XIX, ali por volta de 1800 e lá vai fumaça, né? E aí começa-se a ter a evidência da associação entre fungos e plantas doentes. Depois nós tivemos o período etiológico, o principal autor desse período é o Debary, né? Ele vai trabalhar, então, com Phytophthora infestas justamente nesse período, e ele propôs que as doenças de plantas são de natureza parasitária, ou seja, você tinha organismos que, para que eles pudessem viver, eles tinham que viver sobre as plantas. Depois, nós tivemos o período ecológico, né, onde uma doença parasitária passou a ser entendida como resultado de uma interação hospedeiro, planta, ambiente. Na verdade, todos esses princípios eles são válidos, né, exceto o primeiro lá do período místico, né? Mas todos eles são válidos e nós vamos ter uma ideia que ela vai crescendo, né? A interação planta-patógeno-ambiente, nós continuamos a trabalhar com ela, né? Em linhas gerais, eu trabalho aí, como a Ana disse, com genética, mas eu trabalho também com ecofisiologia. E em ecofisiologia, eu vou trabalhar justamente com a interação ou com o sistema que nós falamos solo, planta, atmosfera, onde o sistema hospedeiro patógeno ambiente está dentro desse assunto. E, finalmente, então, nós vamos ter o período fisiológico, é o período que nós vivemos hoje, onde as doenças de plantas passam a ser encaradas com base nas relações fisiológicas entre hospedeiros e patógeno, como um processo dinâmico no qual ambos se influenciam mutuamente. Ok? Só para que vocês tenham um exemplo disso, e eu gosto de dar esses exemplos que confundem um pouco o pessoal, eu estou começando a trabalhar com cannabis, e em cannabis nós temos fungos endopatogênicos, endofíticos, e esses fungos alteram a composição do óleo vindo das flores. Muito bem. Então, trabalhando com os princípios de genética, uma das primeiras coisas, ou uma das primeiras informações muito importantes que nós tivemos foi a primeira lei de Mendel, né? E essa primeira lei de Mendel, ele escreveu ela mais ou menos assim: cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Então, isso é o que Mendel nos falou, né? O que é fator? Fator, então, na verdade, seria um gene, e cada caráter ou cada característica, tipo flor roxa.
você pode ter um alelo de flor roxa que vai para um gameta e um outro alelo de flor branca que vai para um outro gameta. Quando você junta os dois, flor roxa com flor branca, você vai gerar uma flor rosa. Perfeito? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, e aqui eu vou passar uma noção para vocês de empreendedorismo científico. A primeira coisa que vocês têm que entender, então, era isso. Essa era uma informação que foi lá do século XVIII, desculpa, XVIII, quando Mendel começa a estudar os fatores de herança. Então, ele já sabia que se você tivesse materiais puros, cruzava um com o outro e você gerava flores diferentes, formatos de frutos diferentes, com pelos, sem pelos, né? Então, existia essa informação. Depois nós vamos ter uma informação interessantíssima, que é a teoria gênia-gênia de Flor. Né? Essa teoria gênia-gênia de Flor vai nos dizer o seguinte, que existe uma relação 1 a 1 entre genes de ataque e defesa, respectivamente, no patógeno e no hospedeiro. Né? Então, a hipótese de Flor seria o seguinte: para cada gene que condiciona uma reação de resistência no hospedeiro, existe um gene complementar no patógeno que condiciona a virulência. Então, é 1 a 1, tá certo? Então, se existe um gene de resistência no hospedeiro, vai certamente existir um gene de virulência. O que é esse gene de virulência? Que quebra essa resistência. Então, essas informações são muito, muito importantes. E essas informações são tão importantes que, aliás, gente, eu acabei pulando, eu fiquei de conversa com a Ana e eu esqueci. Eu vou só voltar na minha página de abertura. Vocês todos já viram essa foto? Esses desenhos? Na verdade, esse aí é o momento de maior importância da fitopatologia em nível mundial. Né? Esse é o período da fome na Irlanda, quando nós tivemos um problema seríssimo de Phytophthora infestans em batata, né? E com isso, então, a batata, que era a fonte de amido, a fonte de calorias para o país, a batata praticamente foi dizimada e a população, uma grande parte da população morre de fome. Ok? Então, essa é uma informação lá de 1840. Então, juntem essa informação. Fome na Irlanda por batata. Perfeito? Aí nós vamos ter a primeira lei de Mendel falando dos caracteres relacionados às características. Depois nós vamos ter a teoria de Flor falando de um gene e outro gene. Um gene de resistência e um gene de virulência. O gene de resistência no hospedeiro e o gene de virulência no patógeno. E aí, finalmente, então, surge esse senhor, esse russo, aí, com a cara de russo mesmo, né? Esse é o senhor Nikolai Ivanovich Vavilov. O que esse homem fez? Esse homem, na verdade, ele conjugou todas essas informações que nós tínhamos até então. Ele, na verdade, é assunto da minha aula de FIT 370, né? Porque o que Nikolai faz? Ele, como um russo, ele chega ao czar e fala para o czar e explica para o czar o problema que aconteceu na Irlanda. E qual é a explicação que ele dá? A explicação que ele dá é o seguinte: olha, a batata é um organismo vivo. E essa batata sofreu uma doença vinda, na época ele vai chamar de fungo. Hoje nós sabemos que é um oomiceto, mas um fungo, e esse fungo, então, atacou a batata. Só que a batata é uma planta clonal, e como planta clonal, ela não tem variabilidade genética. Portanto, o fungo que atacava, que matou uma planta, mataria todas. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí ele entra com o seguinte comentário: se a Rússia
tiver, então, variabilidade de todas as plantas que são importantes para os russos, nós não passaremos fome. E, se não passarmos fome, esse é o caminho mais. Se não tivermos fome, esse é o caminho mais curto para a paz, porque é impossível pensar, do ponto de vista de administração pública, que um povo com fome tem paz. Então, Nikolai Ivanovich, ele monta uma estrutura imensa e esses soldados botânicos de Nikolai saem recolhendo variabilidades. Recolhendo variabilidade. O que é isso? Ele vai, por exemplo, para a Etiópia e coleta milhões de tipos de café, ele vem para o Brasil e coleta variabilidade de mandioca, variabilidade de caju. Aí depois ele conjuga tudo isso, né? Bota isso tudo em gráficos e acaba mostrando e acaba identificando o que nós chamamos de hot spots of variability. O que significa isso? Pontos quentes de variabilidade. Hot spots of variability. Ok? E aí, nisso, ele fica tão tentado que ele acaba dizendo que essas regiões de grande variabilidade, na verdade, seriam os centros de origem das espécies, os centros de origem das plantas cultivadas. O que não é verdade. O que Vavilov vai identificar são os centros de diversidade ou de variabilidade das espécies. Mas qual a grande ideia que ele lança em plena Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918? Ele lança e essa ideia continua até hoje, que é a ideia dos bancos de germoplasma. Ou seja, você coleta a variabilidade e preserva essa variabilidade em bancos de germoplasma, em locais feitos para guardar essa variabilidade geração após geração. Essa foto que eu estou colocando ao lado para vocês aí é o banco, também chamado de Banco do Fim do Mundo, né? Ele fica em Svalbard. Svalbard é uma pequena ilha vulcânica que pertence à Groenlândia, né? Groenlândia, então, é um território da Noruega. E o que a Noruega fez? A Noruega, então, ela pegou essa ilha vulcânica e eles furaram um buraco na rocha vulcânica com mais de 100 metros de profundidade. Ora, como essa é uma região de neve eterna, essa rocha é extremamente fria. E como furou um buraco dentro da rocha, ficou um buraco frio e seco. Frio e seco. Então, para lá estão sendo enviadas todas as sementes ortodoxas do mundo. O Brasil já enviou diversos carregamentos, né, de sementes e hoje já é tido como o maior banco do mundo. Eu, sinceramente, não acredito, não. Então, é chamado de Banco do Fim do Mundo, que fica lá no Círculo Polar Ártico. Né? Se Deus quiser, ano que vem eu irei visitar Svalbard. Né? Muito bem. Essa ideia, então, ela existe até hoje, e essa ideia ela é interessante justamente para os bancos, para os melhoramentos visando resistência a doenças. Né? Então, juntando todas essas informações, nós vamos ter o melhoramento genético e vamos ter o melhoramento visando resistência a doenças. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o que é melhoramento genético? Melhoramento genético é a ciência ou a arte de aumentar a frequência de alelos favoráveis. Então, por exemplo, o que é melhoramento? Agora, por exemplo, eu estou concluindo um trabalho de melhoramento, e se vocês fizerem a disciplina comigo semestre que vem, vocês vão poder ver essas plantas, que é onde eu cruzei um tomatinho cereja, que é muito doce, e eu cruzei com um híbrido, e daqui a pouco eu vou mostrar esse híbrido para vocês. É um híbrido que se chama Santino, que ele não é bom de sabor, mas ele tem 14 genes de resistência. O que eu queria? Eu queria, ao cruzar um tomate cereja pequenininho com
o salada, eu queria passar alguns genes de resistência do Santino para o cereja e passar um pouco de sabor do cereja para os tomates do grupo salada. E isso, de fato, aconteceu. Hoje nós estamos com 400 linhagens de tomate e muitas delas já demonstrando a cor, aroma, sabor, né? A questão de 2 semanas atrás eu fiz um teste de degustação com diversos chefes de Viçosa, pessoas com muito treinamento na área de cozinha, e um tomate que nós levamos foi considerado sensacional, né? Eu fiquei até muito feliz porque um desses chefes ele é formado na Itália e ele morou lá não sei quantos anos. E quando ele provou esse tomate, ele falou: a sensação que tenho é que eu nunca tinha comido tomate antes, porque eu nunca vi uma coisa parecida com essa. A única coisa que falta, então, agora eu saber é se esses frutos, com tanto sabor, se eles têm alelos de resistência à doença. Tá bom? Uma coisa importante, então, já no título que está embaixo: melhoramento visando resistência às doenças. Esse é o tema que nós trabalhamos. Nós não trabalhamos com melhoramento visando resistência ao patógeno, porque o patógeno é o sinal. Nós, melhoristas, temos muita dificuldade de chegar lá no organismo causador. Então, o que a gente trabalha é mecanismo visando resistência aos sintomas, portanto, resistência a doenças. Tem alguém aqui que é aluno esse semestre do professor Eduardo Mizubuti? Tem, gente? Oi. Eu acho que não, viu, professor? Ainda não? Por quê? Eu, pelo menos, não fui por causa que eu faço engenharia florestal, mas eu acho que, pelo visto, o pessoal ainda não teve aula com ele, não. Pois é. Ele insiste muito, ele é bastante exigente, é um professor espetacular, mas ele é muito exigente nessa história de sintomas e sinais. Então, a doença, ela é um sintoma, né? E já o fungo, a bactéria é um sinal, ok? Então, fiquem alerta aí, porque eu vou, vira e mexe, chamar vocês. Melhoramento, então, visando resistência a doenças. Nós temos pontos positivos e pontos negativos. São considerados pontos positivos estimular a utilização de híbridos. Por que isso é interessante? Porque os híbridos são muito mais uniformes. Você tem uma produção muito mais classificada, uma produção muito mais bonita. Especialmente o mercado brasileiro, ele é comprador com olho, né? O mercado europeu, e especialmente o mercado francês, ele é comprador a partir do aroma e do sabor. O mercado espanhol, ele é extremamente comprador a partir do aroma. Já o mercado brasileiro é comprador a partir do olho. Nós queremos um tomate bonito, lustroso, brilhante, né? Se ele tem sabor ou não, pouco importa. Então, o híbrido ele faz isso, ele produz um fruto bonito, brilhante, idêntico, né? Outra coisa, é mais fácil a utilização por parte dos agricultores. Qual é a grande vantagem quando nós utilizamos híbridos? A vantagem de utilizar híbrido em relação ao agricultor é o seguinte: o agricultor está lá desenvolvendo o seu sistema e ele vem fazendo aquilo que ele fazia e que o pai dele fazia. Se você simplesmente tira aquela semente e bota uma semente com genes de resistência, a produção dele vai ficar melhor, embora ele continue a trabalhar exatamente da forma que fazia. Então, a adoção por parte dos agricultores por híbridos facilita muito, porque não envolve uma mudança cultural. Por exemplo, se você for estimular uma pessoa do plantio convencional, se você for explicar para ela o plantio direto, você tem que explicar qual é a frequência que você vai usar arado, qual é a profundidade,
quando, e quais tipos de planta que você vai utilizar. Isso tudo gera uma dificuldade para a pessoa. No caso de híbrido, não. Você simplesmente fala, olha, esse ano que vem você vai usar essa semente. Ah, posso fazer tudo do jeito que você... Pode, exatamente. Então, é muito fácil você passar para os agricultores as sementes de híbridos. Outra coisa, você reduz os seus gastos com defensivos agrícolas, né? Especialmente eu que trabalho com hortaliças, um dos principais fatores que nós temos é resistência a doenças. Com isso, então, a gente reduz o uso de defensivos agrícolas. As culturas ficam, a produção fica mais barata. Nós reduzimos a contaminação dos agricultores e esse é o principal problema. Contaminação dos agricultores. Por quê? O consumidor, o contato dele com o fruto, o contato dele com o tomate, com a alface, com a laranja, com o abacaxi, é pequeno. Mas o agricultor tem um contato direto. Então, o grande contaminado é o agricultor. Quando a gente utiliza genes de resistência, o agricultor pulveriza menos e se contamina menos. Né? Reduzimos também a contaminação do meio ambiente, né? E possibilita, especialmente a utilização de híbridos, né? Possibilita o cultivo e a produção em locais com problemas de vírus e doenças de solo. Por que eu estou falando isso? Porque as duas, no caso vírus, nós não temos defensivos agrícolas para ela. E no caso de solos, os defensivos são muito inoperantes. Perfeito? Então, se eu tenho uma resistência, fica fácil de utilizar. Os pontos negativos é o aumento do custo das sementes e os híbridos dificultam a reutilização das sementes pelos agricultores. Ok? Por quê? O que normalmente nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma linhagem resistente ao vírus A e a outra linhagem resistente ao vírus B. Quando eu cruzo as duas, eu gero um híbrido que ele é resistente a A e resistente a B. Aí, se o agricultor vai reutilizar essa semente será um F2. Então, eu vou ter plantas que vão ser homozigóticas resistentes para o vírus A, plantas que são homozigóticas resistentes para o vírus B, plantas que são heterozigóticas para o vírus A e para o vírus B, e plantas que são suscetíveis ao vírus A, outras ao vírus B e ainda outras que serão suscetíveis ao vírus A e vírus B. E aí, então, o agricultor fica naquela insegurança, então ele acaba não reutilizando a semente dos híbridos. Muito bem? Bom, o melhoramento visando resistência a doenças, então, ele tem fases. Né? Nós temos aí os estudos do ciclo de vida dos organismos envolvidos no patossistema, nós temos o estudo da variabilidade do organismo patogênico, o estudo da variabilidade da resistência no hospedeiro, nós temos o estudo da resistência no hospedeiro, nós temos que selecionar a fonte de resistência, estudar a herança da resistência, fazer a análise molecular da resistência, o desenvolvimento de marcadores moleculares associados à resistência, o desenvolvimento de linhagens resistentes e, finalmente, o desenvolvimento de híbridos resistentes. Bom, o nosso tema, então, quando a gente fala de importância da fitopatologia no melhoramento de plantas, ou melhor, a importância da fitopatologia visando resistência a doenças, né? Nessas fases, estudos do ciclo de vida dos organismos envolvidos no patossistema, estudo da variabilidade do organismo patogênico, estudo da variabilidade da resistência no hospedeiro e seleção de fonte de resistência para essas quatro fases, a presença do fitopatologista é fundamental. Por quê? É ele que vai nos ensinar e que vai nos ajudar a identificar que organismo é aquele.
Às vezes a gente chega e olha para uma folha, ela está com uma mancha marrom, e aí você pode falar, isso é uma fitóftora, isso é uma alternária, isso é uma série de organismos, e às vezes tem 1, 2, 3, 4 micro-organismos atacando e formando aquela lesão, e além disso, às vezes você tem organismos com diversas raças, né? Então, é o fitopatologista que vai separar isso tudo e vai nos dizer, olha, a lesão causada pelo fungo, causada pelo oomiceto, causada pelo vírus, é assim, 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 assado. O vírus parecido, mas é assim. Esse estudo todo da nota, isso tudo é feito pelo fitopatologista. O melhorista não tem condição de fazer esse trabalho sozinho, né? Eu desenvolvo já uma linha de programa de tomate visando resistência à Phytophthora infestans, que é um oomiceto, e nessas primeiras 4 fases, a presença do professor Eduardo Mizubuchi foi fundamental, né? Hoje nós já estamos na fase do desenvolvimento da análise molecular, com marcadores moleculares, então a gente já começa a ficar independente do fitopatologista. Mas isso é porque nós conseguimos fazer um trabalho extremamente bem orientado nas primeiras fases. Então, agora nós vamos estudar um pouquinho detidamente cada fase dessa. Ok? A primeira fase, então, são os estudos do ciclo de vida dos organismos envolvidos no patossistema. Só para falar para vocês aí, nós vamos ter, né, esses estudos de vida dos organismos envolvidos no patossistema. Eu vou utilizar o exemplo do oomiceto Phytophthora infestans, que é um organismo que a gente tem uma certa experiência. Aí, no caso, nós vamos ter ele atacando tomate, né? O primeiro, à esquerda de vocês, é um fruto com a característica da presença desse oomiceto, e na direita nós temos folhas, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender de qualquer patossistema é quais são os organismos hospedeiros, quais são as condições ambientais predisponentes, né? Então, no caso da Phytophthora infestans, nós sabemos que um dos principais fatores é a presença de água na folha. A segunda característica extremamente importante é a temperatura, mas só com a primeira já ocorre um problema com essa Phytophthora infestans. Então, esse estudo, que patógeno é esse, como que ele se desenvolve, quais são as características dele, quais são as exigências em termos de hospedeiros, quais as exigências em termos ambientais, tudo isso quem faz é o fitopatologista, né? E, além disso, nós vamos ter a análise de raças do patógeno. Então, aí na esquerda de vocês, nós temos tomate sendo atacado por Phytophthora infestans, e na direita nós temos batata, Solanum tuberosum, sendo atacado também por Phytophthora infestans. Mas as duas são raças diferentes. Nós temos, então, raça A e raça B. Perfeito? Então, o fitopatologista é que vai nos fazer essa separação para que a gente possa buscar resistência daquela raça. Então, aí, por exemplo, as raças são especializadas nos patógenos. Se nós tivéssemos um trabalho mal feito com o fitopatologista, ele poderia... o batata, por exemplo, ela é mais suscetível à raça A. Se nós tentarmos infectar o tomate com a raça A, provavelmente nós vamos encontrar um monte de plantas resistentes. Mas essa, na verdade, é errada, porque a gente estaria trabalhando com raças erradas, mal selecionadas. Ok? Outra característica, então, que nós vamos trabalhar é que o fitopatologista ele é muito importante, e muitas vezes nós vamos utilizar o fisiologista também, que é o estudo da variabilidade da resistência no hospedeiro. Ou seja, o que é que confere resistência daquele hospedeiro em relação àquele patógeno. Muitas e muitas vezes, especialmente com relação a pragas, a resistência está associada a tricomas, porque esses tricomas produzem
substâncias que podem ser tóxicas à herbivoria e podem ser tóxicas também para bactérias e fungos. Também nós colocamos aí na direita de vocês camadas de cera. Então, diversas plantas têm uma camada de cera tão forte que a água da chuva, por exemplo, ou do sereno, cai, escorre e a folha está sempre seca. E pelo fato da folha estar sempre seca, ela tem resistência. Ok? Então, vejam, primeira coisa, nós fizemos o estudo da variabilidade do patógeno. Quem é que estuda essa variabilidade do patógeno? O fitopatologista. Agora, então, nós estamos vendo a resistência, a variabilidade da resistência no hospedeiro. Quem é que estuda isso? O melhorista associado ao fitopatologista, né? Porque ele vem de observações também. Por que a planta A nunca tem sintoma de doença? Você chega lá, analisa e acaba encontrando uma camada de ceras mais espessa, perfeito? Outra coisa também que pode acontecer, esse é um exemplo que eu trouxe para vocês, isso é beterraba, né? Beterraba sendo infectada por cercóspora, e nós já sabemos, por exemplo, que o apressório de cercóspora ele tem um diâmetro muito grande. Então, há beterrabas que são consideradas resistentes, por quê? Porque o estômago dessas variedades é muito pequeno, de tal forma que não cabe o apressório de cercóspora. Perfeito? E isso é uma característica genética. Então, olha, a presença ou ausência de tricomas é característica genética. A presença, a concentração, a espessura de cera são características genéticas. O tamanho da câmara estomática, característica genética. Para tudo isso, eu posso usar e posso analisar e posso descobrir a herança dessa resistência. Ok? Falando um pouquinho mais, então, nós vamos selecionar fontes de resistência. Aí, nesse caso, esse é um trabalho que foi muito bem feito, que é uma seleção em eucalipto visando resistência à ferrugem. Então, vejam que na esquerda de vocês, nós vamos ter plantas resistentes e na direita nós vamos ter plantas completamente suscetíveis. Então, diante de todo esse conhecimento que nós chegamos até aqui, ou seja, variabilidade do patógeno, as informações a respeito do patógeno, variabilidade do hospedeiro, as informações do hospedeiro, nós vamos casar essas informações para que a gente possa selecionar uma fonte. Só para que vocês entendam o que é isso, a Phytophthora infestans, por exemplo, ela precisa de água na folha e ela é mais severa com temperaturas baixas. Então, nós selecionamos um estudante de iniciação científica. Esse estudante ele analisou 111 acessos de tomate do banco de germoplasma e a gente plantava durante o inverno. Nesse período, a gente fazia irrigação por gotejamento embaixo, no pé da planta, e fazia também microaspersão por cima da planta. Então, o que nós fazíamos? Durante o inverno de Viçosa, no mês de maio, a gente inoculava, a gente aplicava uma solução de esporos de Phytophthora infestans. E, a partir daí, a gente começava a fazer irrigação por microaspersão, de tal forma que as folhas ficavam completamente encharcadas. Então, a gente colocava uma situação que era drástica. Nós colocávamos temperatura baixa e excesso d'água. Então, só sobrevivia a planta que, de fato, era resistente. Com esse quesito, então, nós selecionamos hoje e nós temos uma fonte de resistência que ela é quantitativa, ou seja, ela tem muitos genes, e nós temos uma fonte que ela é qualitativa, ela tem apenas um gene. Essa fonte quantitativa, ela reduz de 100 para 27% a desfolha causada por Phytophthora infestans, e essa fonte qualitativa, ela reduz de 100 para 11% de desfolha. E quando você junta as duas fontes, você tem uma planta que ela é praticamente imune. O grau de desfolha fica aí de 1 até 6%. Ok? Bom, para estudar herança, que aí já é um trabalho
que envolve bastante o melhorista. O que nós fazemos? Esse aí é um exemplo feito aqui na UFV, né? Fazer aulas vulgares. Eles pegaram, então, uma variedade muito antiga, que é resistente, que é o Rudá, cruzou com esse doador, que é uma planta muito produtiva, mas que não tem resistência. Você gera o F1, desse F1 se autofecunda, você gera F2, né? Em F2, você faz a análise da resistência, quantos genes tem, é nessa geração que a gente faz isso, né? Você pode fazer o retrocruzamento, tanto na direção do doador quanto na direção do Rudá, por exemplo. O que é o retrocruzamento? O retrocruzamento é pegar o F1 e cruzar ou ele com o pai 1, que vai dar o retrocruzamento 1, ou cruzar ele com o pai 2, que vai dar o retrocruzamento 2. Ainda na geração, a partir da geração F2, a gente pode caminhar para chegar até em gerações avançadas de autofecundação, tipo F5, F6, F7, né? E lá nós vamos gerar, a gente vai poder selecionar os marcadores moleculares, e a partir daí, então, gente, eu vou trabalhar visando seleção em cima de marcadores moleculares. Essa é uma coisa muito importante que a gente tem usado muito, tá bom? A outra coisa muito importante, muitas e muitas vezes, quando a gente trabalha com herança, a gente identifica uma herança monogênica ou uma herança poligênica. O que é uma herança monogênica? É uma herança causada por um gene, né? E uma herança poligênica é aquela causada por múltiplos genes. Uma herança monogênica é muito mais fácil de eu trabalhar, porque eu vou ter 3 tipos de fenótipo, né? Eu vou ter o fenótipo homozigoto resistente, o heterozigoto e o homozigoto suscetível. E eu vou ter apenas 2 tipos de genótipos, né? Desculpa, gente. Eu vou ter 3 tipos de genótipo: o homozigoto resistente, o heterozigoto e o homozigoto suscetível. E eu vou ter 2 tipos de fenótipo, que é o fenótipo resistente e o fenótipo suscetível. Isso é característico da herança monogênica com dominância total. Já a poligênica, eu tenho uma diversidade monstruosa. Eu vou ter plantas com 100% de desfolha, 99%, 98%, até chegar lá naquelas plantas, mas para isso eu preciso analisar, às vezes, 5.000, 10.000 plantas para poder conseguir pegar aquela planta que tem menos sintomas da doença. Essa, então, é a herança poligênica. Uma das coisas que nós mais temos utilizado hoje, e eu mesmo utilizo, é a questão dos marcadores moleculares. Se a gente voltar nessa figura aqui, vocês vão ver que em F2, chegando lá em F5, a gente chega nos rios, né? E aí a gente gera os marcadores moleculares, né? O que são esses marcadores moleculares? São, na verdade, sequências pequenas, sequências repetidas. A gente faz essa análise genética e quando a gente consegue identificar uma sequência que, inequivocamente, ela está ligada ao gene de resistência, por exemplo, é uma maravilha. Por quê? A gente deve evitar, ao máximo, fazer inoculações com patógenos no campo. Por que isso? Porque à medida que você inocula com patógenos no campo, você vai aumentando a frequência daqueles patógenos e vai aumentando a variabilidade daqueles patógenos. Já se você trabalha com marcador molecular, você não precisa de mexer com patógeno. Se você encontrou um marcador associado a um gene de resistência, você faz a extração de DNA daquele material, manda fazer a análise, passa o marcador molecular e descobre que a planta A, por exemplo, é homozigota para resistência, acabou. Você não precisa de fazer inoculação, fazer os postulados de POC, nada disso. Simplesmente aquela planta é resistente. Então, hoje eu trabalho com um laboratório na Califórnia e esse laboratório ele me cobra 28 centavos de dólar por marca, ok? Mas é muito mais fácil, né? Então, eu pego agora, por exemplo, eu vou pegar aí 400 linhagens, eu mando para os Estados Unidos, isso fica num preço aí de em torno de R$ 11.000 e eu tenho a relação de todos os genes resistentes, ok?
E aí, nesse caso, então, gente, quando a gente chega lá nas gerações avançadas, só um instante. Quando a gente chega lá nas linhagens, nas gerações avançadas, F6, F7, F8, nós vamos ter aquilo que nós já vamos chamar de linhagens resistentes. São plantas homozigóticas para resistência ou para suscetibilidade. Aí, nesse caso, esse é um exemplo com trigo, né? Vejam essa planta verde, saudável, é uma planta resistente, e ao lado dela uma planta toda queimada, provavelmente isso é ferrugem. Então, eu tenho uma planta resistente ao lado de uma planta suscetível. Isso, então, vai ajudar demais o agricultor. Nesse ponto, nós vamos gerar os híbridos. O que são os híbridos? Cruzamento de duas linhagens. Quanto maior a diversidade em termos de resistência das linhagens, melhor será o híbrido. Ok? E aí nós temos um grande exemplo de um híbrido, que foi um dos que eu utilizei para gerar essas 400 linhagens. Esse é o híbrido Santino, né? Os pontos fortes dele, olha como ele coloca aí. Resistência a fusário, ele coloca F3. Mas esse F3 significa que ele é resistente a fusário raça 1, raça 2 e raça 3. Ele é resistente ao TYLCV, que é Gemini vírus, TSWV, vira-cabeça, e a nematóides. Mas aqui embaixo ele coloca um pouco mais dessas especificações. Ela é uma planta vigorosa, com folhas compactas, né? Então, essa quantidade toda de gene de resistência, gente, na verdade é porque ele vem de duas linhagens diferentes. Só para que vocês entendam, em termos de nematóide, ele é resistente ao nematóide incógnita, javânica e arenária. Isso é o híbrido, mas provavelmente uma linhagem dele é resistente a um nematóide e a outra, às vezes, é resistente a dois outros nematóides. Ok? Você junta isso tudo no híbrido. E, além disso, é um fruto de tamanho grande, né, 220 gramas, e aí nós utilizamos esse material para gerar um híbrido com mais sabor. E ficou bastante interessante. Como último ponto que eu gostaria de deixar para vocês, eu estou trazendo aí as doenças, na verdade, o que nós chamamos de pragas quarentenárias, né, que são todos os fatores bióticos que podem causar doenças. O que é uma praga? O que é uma doença quarentenária? Doença quarentenária é aquela doença que ela tem plena condição de estar presente nos hospedeiros de uma determinada região. Por que ela ainda não está? Por uma causa fortuita. Então, a primeira coisa é esse vírus aí. Vamos pegar logo o primeiro, o African Cassava Mosaic Virus. Esse é um vírus de mandioca que ele, como ele funciona bem na África, ele pode vir a ser problema no Brasil. Ok? E por que ele ainda não chegou no Brasil? Não se sabe por quê, mas quando esse vírus chegar, vai ser um desastre. Então, por que eu estou deixando essa lista para vocês? Para que a gente possa ir motivando as nossas autoridades para que desenvolvamos programas de melhoramentos para doenças quarentenárias. Eu chamaria isso de programas de melhoramento estratégicos. Ou seja, antes desse vírus, por exemplo, do African Cassava Mosaic Virus, antes dele chegar no Brasil, nós já temos que saber que vírus é esse, como ele funciona, quais são as características dele, se nós temos fonte de resistência, qual é a herança dessa resistência, e começar já a incorporar esses genes de resistência em variedades, em linhagens e em híbridos. Para que, se algum dia esse gene, esse vírus, for trazido acidentalmente ou criminalmente, o Brasil não vai sofrer. Então, é muito estratégico que a gente tenha programas de resistência em relação a esses organismos que aí estão. É por isso que eu coloquei, para que vocês pensem, para que vocês nos ajudem a pensar. Então, African Cassava Mosaic Virus, esse Borrelia foveata, na verdade, é uma planta daninha,
né? Nós temos esse Phytoplasma palmate, e aí nós temos essa série, essa Ditilencos destructor é um nematóide, né? Fusarium oxysporum cubensis são variantes dela já atacando bananeira. Então, é muito importante que a gente tenha programas de melhoramentos estratégicos. Xanthomona oryza, patovar oryza para arroz, Xylella fastidiosa, subespécie fastidiosa, isso é um problema sério para trigo, desculpa, para citros. O tomato ring spot virus também é um problema sério para tomate. Então, eu trouxe esse material para que vocês anotem, para que vocês pensem, para que vocês procurem estimular professores, procurem estimular políticos, para que a gente possa ter um programa ou programas de melhoramento estratégicos, ok? E se não me falha a memória, era isso que nós gostaríamos de falar, deixar claro para vocês a imensa importância da fitopatologia e do fitopatologista no melhoramento de plantas, especialmente em relação ao melhoramento de hortaliças. Um dos grandes problemas que nós trabalhamos é a resistência a doenças. Tá bom? Então, meus amigos, muito obrigado. E eu agora, então, fico aqui à disposição dos senhores. Muito obrigada, Eli, muito conhecimento, né? Para transmitir para a gente. Quero agradecer em nome do NEFIP ter aceitado passar esse conhecimento hoje para a gente, para os nossos membros. Estou muito feliz. E agora eu vou abrir espaço para as perguntas. Quem quiser fazer as perguntas pelo áudio ou pelo chat também, fica à vontade. Fiquem à vontade, exatamente isso. Já tem uma pergunta aí? Pode fazer. Boa noite, professor. Boa noite, muito obrigado pela palestra, foi muito boa. Na verdade, eu tenho duas perguntas em relação ao banco de hemoplasma no Brasil. A primeira primeira pergunta seria que esses bancos de hemoplasma ficam mais a cargo de instituições públicas ou tem investimento privado? E a segunda, os acessos são livres? Vamos dizer, eu estou no FV, preciso estudar, preciso de um acesso, é mais fácil conseguir ou é um negócio mais reservado, mais fechado, o acesso nesses bancos de hemoplasma? Sim, muito bem. Normalmente, os bancos... Não, nós temos bancos de germoplasma tanto no domínio público quanto da iniciativa privada. Mas os bancos considerados oficiais de um país são os bancos das instituições públicas. Então, no Brasil, nós vamos ter como principal sede de manejo de hemoplasma a Embrapa, que ela está diretamente ligada ao Ministério da Agricultura, e nós vamos ter nas universidades também. No nosso caso, nós temos aqui, por exemplo, o Banco de Hemoplasma de Hortaliças da UFV, do qual eu sou curador. Nós temos aproximadamente 8.000 acessos de 25 espécies diferentes. Nós temos o maior banco de manga do continente e temos o maior banco de manga-ubá, provavelmente, do mundo. Ok? Além disso, nós temos outros diversos bancos, nós temos banco de mandioca, banco de milho, banco de sorgo, então nós temos uma variabilidade bastante grande. Agora, um banco de germoplasma, ele não se relaciona com pessoas físicas, ele somente se relaciona com pessoas jurídicas. E para que a gente doe material para alguém, sementes no caso, essa pessoa precisa de ter um projeto registrado numa instituição de pesquisa, onde o interesse seja público, para que a gente possa trabalhar. Isso que eu estou explicando para vocês é um interesse, ou é a lei atual Brasil. Já em países como os Estados Unidos, a lei não funciona dessa maneira. Nos Estados Unidos, o que acontece? Você tem o USDA, ele é o detentor do germoplasma nacional e cabe a ele entregar germoplasma
para todo mundo que tenha interesse. Qual é a visão deles? A visão deles é o seguinte: se você recebe uma fonte, uma boa fonte de resistência, e se você consegue fazer um bom híbrido, você pode gerar um negócio, e ao gerar esse negócio, você gera recursos e você movimenta a economia. Ok? Se por outro lado também você pegou esse material para objetivos particulares, de qualquer forma, você vai ficar bem, porque você vai ter aquele material que você queria. Então, eles, inclusive, têm problemas, às vezes, com doação de plantas que não são ornamentais, mas que produzem flores bonitas. As pessoas pedem semente somente para plantar no jardim. E eles não podem dizer não. Então, eles agora estão começando a limitar. Ok? E a segunda pergunta. Então a segunda pergunta foi isso. Um problema que a gente passa aqui é isso, né? Às vezes as pessoas confundem um banco de germoplasma com um banco de sementes. Um banco de germoplasma é uma instituição internacional. Nós temos que cuidar de todas as pragas e doenças quarentenárias. Por isso, então, as nossas pesquisas são relativamente caras, mas eu posso enviar e receber semente para qualquer parte do mundo. Já um banco de sementes, ele faz intercâmbio de sementes regionalmente. Ele não faz testes de pragas e doenças quarentenárias. Ok? O Lohan Lohan tem Leal, uma aí no chat. ele fala lá: professor Derli, parabéns pela apresentação, muito boa palestra. O senhor poderia falar um pouco sobre a questão do melhoramento relacionado ao cacau e à vassoura de bruxa? Razoavelmente eu posso. Eu não conheço tão bem, porque o cacau ele é muito importante no sul da Bahia, mas eu já visitei algumas vezes, né? Eu já fui lá no Instituto. Então, o que acontece? O cacau, por exemplo, ele é uma planta do continente sul-americano, né? A gente acreditava, inclusive, que era uma planta brasileira, uma planta endêmica do Brasil. Hoje se sabe que a maior variabilidade está no Equador. Então, o Equador hoje é o detentor da origem do cacau. Entretanto, o cacau produz muito bem no Brasil, né? E aí houve, no século passado, a introdução desse fungo, né, o causador dessa doença vassoura de bruxa. Essa é uma doença muito difícil, porque ela é uma doença poligênica. O vírus, o fungo, ele é muito mutável. Então, uma planta que ela é resistente hoje, ela pode não ser resistente amanhã. Mas eles hoje têm tido sucesso, especialmente no cruzamento interespecífico, para gerar plantas que tenham aquela resistência multifatorial. Então, ela é resistente do ponto de vista de genético, ou seja, o fungo se desenvolve mal nessa planta, mas ela também tem uma camada de cera maior, então é mais difícil do fungo se estabelecer. Ela produz menos folha, então ela acumula menos umidade, perfeito? Então, esse conjunto todo, hoje eles têm plantas já bastante resistentes. Mas é uma briga ou é um trabalho de décadas. Tudo bem? O Gabriel Alves, muito obrigado pela palestra, foi muito boa. Professor, em qual cultura o uso de variedades resistentes durou mais tempo até ser quebrada pela ocorrência de uma variante do patógeno? Gabriel, que pergunta. Ana Cristina, me ajude nessa resposta, Ana Cristina. Você viu que sorriso bonito que a Ana Cristina nos deu, Gabriel? Isso significa que ela vai responder. Gabriel, eu não sei.
sinceramente, eu não sei, não, eu ficaria te devendo que planta é essa que resistiu por mais tempo, né? Eu sinceramente não sei. Assim, eu tenho alguns exemplos de plantas, desculpa, de genes de resistência que têm durado muito, né? Nós temos em tomate, por exemplo, o Verticillium alboatrum, e nós temos a fonte de resistência dele, que é única e que foi selecionada no final da década de 70, e nós utilizamos somente essa fonte no mundo inteiro. E até hoje, essa resistência não foi quebrada. Ok? Pode não ser a mais resistente, mas ela é bastante durável. Entende? Mas assim, aquela mais resistente, eu sinceramente ficaria te devendo. Muito bem. A Ana tem uma pergunta. Boa noite, professor. Excelente apresentação. Obrigado, Ana. Geralmente, professor, quanto tempo dura um programa de melhoramento das hortaliças? Por exemplo, desde a descoberta até uma variedade que vocês acharam ser interessante até o lançamento dela no mercado, vamos dizer assim. Ô, Ana, isso depende muito, depende do tempo de geração da planta e depende da quantidade de dinheiro que a gente tem, né? Então, eu, por exemplo, eu peguei uma batalha bastante grande, que era a resistência à Phytophthora infestans, e agora nós estamos começando a chegar ao final. Então, eu trabalho com esse material desde o ano 2000, e aí nós fizemos, então, todos esses testes, chegamos numa herança quantitativa muito boa, só que ele não presta para o mercado. Mas do ponto de vista de resistência, ele é muito bom. E aí corremos atrás, chegamos no material qualitativo, e agora nós queremos juntar para poder, de fato, chegar ao mercado. Então, nós estamos aí com 20 anos de trabalho. Poderíamos ter feito muito mais rápido? Não tenho dúvida que poderíamos ter feito muito mais rápido. Bastava eu ter dinheiro e ter uma frequência de estudantes e pesquisadores trabalhando continuamente comigo. Tá? Eu acho que, por exemplo, se fosse assim o objetivo primeiro e único, né? Porque a gente que é professor, a gente vai fazendo tudo em paralelo, né? Eu, por exemplo, eu opto por dar liberdade ao aluno. Então, eu chego e ofereço para ele, olha, eu tenho uma linha de resistência a Phytophthora infestas, eu tenho uma linha de tomate anão, eu tenho uma linha de agricultura estômago aberto. Qual que você prefere? Ah, eu prefiro essa. Então, tem horas que o meu trabalho com Phytophthora infestas fica parado. Mas, tentando responder objetivamente a sua pergunta, eu te diria que, levando em média aí o tempo de geração de 5 meses do tomate, a gente em 8 anos conseguiria chegar numa variedade carregando o gene de resistência. Isso para o caso de tomate. Obrigada, professor. E depois o Alex Loyola. Tenho uma dúvida. Boa noite, professor. Está me ouvindo bem aí? Estou ouvindo perfeitamente. É Alex mesmo ou é Alex? Como é que Alex. você fala? É Alex. Alex. Você é mineiro, Alex? Sim, sei que nós de Minas. De que cidade? Cidade pequena, Coronel Murta, no Vale de Jequitinhonha. Coronel Murta? Isso. Eu acho que eu conheço esse lugar, menino. Era bem difícil. Eu acho. Eu acho que eu já comi farofa de carne lá. Ai, sei que tá só as farofas mesmo. Mas fale, Alex. Então, professor, eu vejo que muitos programas de melhoramento visam maior produtividade, né? Sim. E eu vi em alguns casos que quando se seleciona um gene de resistência à praga ou uma doença, acaba que afeta na queda dessa produtividade. Eu Sim. queria entender melhor em qual dessas fases que o senhor mostrou que tem essa preocupação com a questão da produtividade, seria na fase de desenvolvimento do híbrido? Na verdade, essa é uma preocupação perene, né? E também, Alex,
isso vai depender muito de qual espécie que você está trabalhando e qual é a doença que você está trabalhando, tá bom? Então, primeiro eu vou te dar um exemplo simples, para que você entenda, e é fácil da gente resolver isso de uma maneira e difícil de uma outra maneira. Mas então, vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, um fungo fácil da gente trabalhar, como é o caso de alternária. Isso não significa que não seja interessante ter fontes de resistência. Toda fonte de resistência que eu posso incorporar, ela é muito boa, porque ela reduz pulverização, reduz contaminação do agricultor, reduz contaminação do meio ambiente e ainda reduz custos. Perfeito? Então, eu sou sempre favorável a incorporar genes de resistência. Mas alternária, por exemplo, se você está trabalhando com, você está tentando incorporar o gene de resistência alternária. Aí, de repente, você chega numa planta de tomate, por exemplo, que ela é ótima, ela tem gene de resistência à virose, ela tem resistência a fungos de solo, mas a praga da alternária não apareceu. O que você faz? Lança a variedade a si mesmo. Por quê? Porque essa é uma doença muito fácil de ser controlada com defensivos agrícolas. Aí você poderia falar assim, mas professor, e se o meu interesse for produção orgânica? Aí você tem um problema. Aí você tem um problema. Porque aí nós vamos ter que estudar todo um programa, mas eu acho que esse é um desafio, de tal forma que você possa ter resistência para os defensivos que são admitidos na produção orgânica. Agora vamos dar um outro exemplo legal. Vamos pegar um vírus, tá? Vamos pegar o vírus do vira-cabeça, TSWV. Você é de Coronel Murta, né? Isso. Coronel Murta, se não me falha a memória, é uma cidade quente, não é isso, Alex? Sim, é bem quente aqui. Bem quente. Em cidades quentes, vírus é problemático. E nós queremos desenvolver um híbrido espetacular para Coronel Murta. Ok? Então, o Alex está trabalhando nisso. E aí ele descobre que o material dele é extremamente suscetível ao TSWV. E que o TSWV é o principal problema da cidade de Coronel Murta. Ele vai poder lançar essa variedade, embora essa variedade produza muito, mas se ela não tem resistência ao TSWV, ele vai poder lançar esse material para Coronel Murta? Não vai. Por quê? Porque não há defensivos. Em nenhum sistema, nem orgânico, nem convencional, não há defensivos para vírus. Portanto, você não vai poder lançar o seu material. Ok? Então, tudo depende da planta, depende do hospedeiro e depende do sistema para o qual você está trabalhando. Agora, sempre que possível, coloque genes de resistência, porque nisso você reduz o uso de defensivos, você contamina menos o agricultor, contamina menos o ambiente e você reduz custos. Ok? Professor, o senhor tem uma indicação de material bibliográfico sobre esse tema de melhoramento? Tenho. Muito fácil. Eu nem vou ousar falar para você o material, porque senão você levaria susto, né? É preferível, Gabriel. Cadê você, Gabriel? Deixa eu ver seu rosto, Gabriel. Cadê você? Esse menino já me perguntou 2 vezes, eu ainda não vi a cara dele. Ô, Gabriel, cadê você? Ele disse que está sem webcam, professor. Oh, meu Deus do céu, o que que é isso? Aí a gente fica falando assim, né? Mas vamos lá, Gabriel. Não, tudo bem, fique tranquilo. Eu falei só de brincadeira. O importante, Gabriel, o mais importante para você começar a selecionar o seu material para você ler bom, eu acredito, eu vou te dar um exemplo, como eu faço. Eu vou dividir com você a minha metodologia de trabalho.
Quando eu vou começar um trabalho, quando eu não sei nada daquele assunto, como, por exemplo, a questão de 1 ano e meio, eu estava começando a estudar cannabis. Eu nunca tinha lido nada de cannabis. Nada, nada, vezes nada. O que eu fiz? A primeira coisa, eu selecionei um bom livro de cannabis. Por quê? Porque o livro ele tem o condão de te contar o histórico da coisa. Ele te conecta, ele organiza a sua cabeça. Então, nesse livro, que foi um livro de quase 500 páginas, eu fui saber que espécie, qual a origem, quais as espécies características, como que você separa uma espécie da outra, tudo da genética, tá. E esse livro era de 2016. Então, quando eu acabei de ler esse livro, eu falei assim, bom, então eu tenho hoje uma informação razoável até 2015, porque o livro sempre tem um delay. A partir daí, então, eu comecei a pegar artigos científicos. Então, eu digitava lá, cannabis sativa, fungos endofíticos. E aí, nesse segundo momento, Gabriel, eu optei por trabalhar com revisões. Por quê? Nas revisões, as pessoas pegam um tópico e fazem um histórico, um levantamento bastante bom daquele assunto. E, às vezes, selecionam e empacotam informações aí de 200 artigos. Aí, hoje, eu já leio direto nos artigos científicos de cannabis. Então, lá, por exemplo, composição de óleo de cannabis. Isso é artigo científico. Teor de potássio afetando a composição do óleo. É artigo científico. Então, eu sempre começo por um livro bom, de um autor confiável, depois eu pego artigos de revisão e, por último, eu pego artigos específicos. E aí, quando eu chego no ponto de artigos específicos, eu vou lendo artigos específicos para o resto da vida. Ficou claro? Ok. Muito bem. Professor, o senhor falou um pouco do melhoramento para vagas quarentenárias. Sim. Já existe ou seria uma sugestão sua que existisse? Tem alguma coisa já aqui no Brasil? Ana, isso é uma coisa que me mata de vergonha, mas que eu saiba não tem. Mas precisava de ter, gente. Precisava de ter. Não é verdade? Precisa urgentemente, porque, olha, problemas, por exemplo, como bicudo do algodoeiro, foi uma entrada criminosa. Entrou do lado do aeroporto de Viracopos. Então, alguém traz esse organismo escondido em algum lugar e chega lá e joga no algodoeiro do Brasil. Então, nós precisamos de ter esses programas já desenvolvidos, pelo menos fontes de resistência selecionadas, sabendo a herança, para que a gente já possa começar a trabalhar com esse material. Ok? Ok. Mais alguém tem mais alguma dúvida, gente? Se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, o professor Derli quer falar a última palavra para a gente, antes da gente encerrar? Não. Eu só gostaria de, mais uma vez, então, agradecer ao grupo, dizer que eu me senti muito bem, eu fiquei muito à vontade, eu gostei muito do interesse de todos e eu estou sempre à disposição. Quando vocês quiserem, a gente senta e conversa um pouco mais. Tá bom? Um grande abraço e boa noite a todos.